Olá pessoal, todos bem por aí? Eu sou o Dr. Marcelo Tchermak e vim aqui falar para vocês um pouco sobre uma novidade dentro da nutrição, especialmente na nutrição comportamental. Bem, uma novidade aqui no Brasil de certa forma, mas lá fora nem tanto. Estou falando e vou falar hoje sobre as técnicas de meditação mindfulness aplicadas para a nutrição, especialmente no que tange a como essas técnicas podem estar atreladas ao controle e redução de peso. A gente sabe que a obesidade, ela constitui um importante problema de saúde pública no Brasil. De acordo com dados da pesquisa do orçamento familiar do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no período entre 2008 e 2009, 41% da população brasileira apresentava sobrepeso, sendo que 10,5 milhões de pessoas aproximadamente estavam obesas. E a obesidade é uma doença que causa diversas alterações no nosso organismo e a gente precisa desde cedo tomar um pouquinho de cuidado com relação ao que isso pode acontecer no futuro, desde a infância e principalmente na fase adulta. Parte das intervenções habituais para a perda de peso, de fato, como todos sabem, não apresentam os resultados que a gente quer, tanto o clínico quanto o próprio paciente. Resultados de longo prazo, principalmente, né? Porque eles são muito focados apenas na diminuição da ingestão calórica. Claro que há um aumento da atividade física, mas essa díade é apenas a mais usada nesse processo como um todo. E que ao longo do tempo o peso perdido pode ser recuperado, o que chamamos de efeito ioiô. Indivíduos obesos comumente recuperam cerca da metade do seu peso no primeiro ano após essa perda. E cerca de 80% dos indivíduos retornam ou aumentam o seu peso inicial dentro de 3 a 5 anos. Bem, as evidências sugerem que a obesidade está associada tanto a estímulos externos quanto às questões emocionais. E as técnicas de mindfulness vão trabalhar bastante essa questão da emocionalidade do comportamento humano. Essa teoria psicossomática postula que a compulsão alimentar, por exemplo, e o comer em uma resposta aos desejos emocionais que nos afetam no dia a dia são causados basicamente por uma incapacidade da gente de distinguir os estímulos emocionais e os estímulos biológicos. O mindfulness vem falar que essa incapacidade reside na falta de observação interior, a falta de contato de consciência, a falta de percepção, de atenção e de foco no que acontece na sua vida. Porque a gente vive num processo de reatividade contínua, nós incessantemente estamos num processo cíclico onde mal paramos para pensar sobre as nossas atitudes. Portanto, várias hipóteses fornecem explicações plausíveis para a forma com que estes comportamentos alimentares estão associados com o ganho de peso. Todos vocês sabem muito bem disso. Assim, além do processo de aprendizagem, de reeducação alimentar já tradicional, a gente acha importante investigar e enfrentar esses processos psicológicos que levam a esses comportamentos, muitas vezes disfuncionais, como vocês bem sabem também. Muito bem. E eu quero dizer que essas práticas de meditação mindfulness, elas são um conceito que vem enraizado, que remonta à ciência ancestral das práticas orientais. E que ao longo dos últimos anos, principalmente da década de 70 para cá, ou seja, cerca de 46 anos de lá para cá, as pesquisas voltadas a essa prática ancestral, agora estudadas na área da saúde, elas têm se tornado mais robustas e as respostas que essas pesquisas têm encontrado
tem sido determinante para que a comunidade médica e científica do mundo inteiro, em suas diversas vertentes, se manifestassem na busca de respostas para o que acontece, então, quando a gente pratica essas técnicas de mindfulness, que são basicamente técnicas de respiração, introspecção e autoobservação, que outrora a gente poderia chamar até de técnicas de meditação, mas não aquilo que vocês imaginam, como meditação com uma pessoa de perninha cruzada, fazendo um mantra, ligado à religiosidade ou à espiritualidade. E isso é muito legal, é muito importante. E foi daí que nasceu as práticas de mindfulness. Mas, uma vez inserida dentro da ciência, essas técnicas têm um outro viés, uma outra abordagem. E a prática de mindfulness é traduzida aqui, já conceitualmente, como plena atenção, como consciência completa e total. E como, de forma bem efetiva, essas práticas podem ajudar no controle de peso, pode ajudar nas condutas alimentares já consagradas clinicamente pela nutrição e pela medicina, pode ajudar a perder efetivamente peso, sendo mais uma ferramenta junto à atividade física, à nutrição comportamental clássica de grande sucesso e à nutrição clínica do seu consultório no dia a dia, que você domina perfeitamente e sabe que também funciona para a redução de peso. Portanto, essas técnicas são uma ferramenta a mais, elas não vêm aqui salvar todo um sistema, nem propor algo extremamente exuberante com relação a ser uma saída única e somente ela como eficaz dentro do processo. Porque a perda de peso, vocês sabem, é multifatorial e sendo assim, a gente vai acrescentar uma nova técnica que está dando resultado ao longo das últimas pesquisas e que incipientemente no Brasil estamos começando a usar aos poucos, formando profissionais capazes de aprender essa técnica para si mesmos e também sendo capazes de reproduzir essa técnica no seu consultório, como é o caso do projeto Nutrição em Consciência, que unicamente forma os profissionais da área da nutrição, da saúde, psicólogos, médicos e nutricionistas, claro, exclusivamente nessas técnicas de mindfulness voltadas para a nutrição.